Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo 8 da formação em psicopatologia. Nesse módulo, nós iremos estudar sobre a avaliação sindrômica em saúde mental. Era um conteúdo que eu estava muito animada, aguardando aqui para poder apresentar para vocês, porque, para mim, é uma grande ferramenta que nós podemos utilizar cotidianamente no nosso trabalho. Como nós vamos ver daqui a pouco, a gente tem a organização do campo da saúde mental, dentro da perspectiva da psiquiatria, em grandes síndromes psiquiátricas, grandes síndromes psicopatológicas, que agrupam uma série de sinais e sintomas que são característicos, e dessa forma a gente pode muitas vezes intervir sem necessariamente ter fechado ainda um diagnóstico psicopatológico, tá? Então a gente utiliza essa avaliação semiológica como uma forma de formular hipóteses e como intervir mesmo sem ter ainda a determinação de um diagnóstico. Tanto psiquiatras na aplicação das medicações, como outros médicos, inclusive, né, fazem muitas vezes a indicação ali medicamentosa, terapêutica, sem ter um determinado diagnóstico fechado, basicamente sendo guiados aí pelas características específicas da evolução do quadro, da presença dos sinais e dos sintomas, não é isso? Dos achados laboratoriais e de exames. Na psicologia, a gente também faz isso. A gente faz a escuta do paciente, nessa escuta do paciente a gente consegue colher aí a história do paciente através da anamnese, a gente consegue fazer o exame psíquico do paciente na observação ali dos sinais, das alterações, e mesmo sem ter ali determinado que existe um quadro de transtorno mental instalado, nós podemos traçar ali tanto hipóteses diagnósticas e conduzir um raciocínio clínico a partir de então, como nós podemos também começar as nossas intervenções a partir dessa primeira leitura que se faz de forma segura, de forma técnica, através de uma boa avaliação semiológica, tá? Como nós vimos lá no início da nossa formação, nos primeiros módulos, nós temos alguns tipos, né, algumas escolas, algumas perspectivas dentro da psicopatologia, e dentre esses olhares que são disponíveis na psicopatologia, a gente pode estar avaliando os sintomas numa perspectiva sindrômica, que é o que nós vamos ver aqui, ou podemos avaliar numa perspectiva nosológica, que é a partir das categorias diagnósticas, que é o que a gente utiliza, por exemplo, nos grandes manuais, na CID, no DSM, e que nós iremos estudar mais à frente ao longo da nossa formação, tá? Então, para a gente começar aqui o nosso conteúdo, eu vou te organizar, te mostrar como é que eu pensei a disposição do nosso conteúdo de uma forma didática para compartilhar com você. Eu defini que nós teríamos 2 videoaulas iniciais, em que eu vou apresentar para você aí os conceitos básicos sobre sintomas, sobre síndromes, sobre evolução dos quadros psicopatológicos, sobre avaliação do curso da doença. Então, são conceitos iniciais muito importantes para que você possa pensar como é que ocorre ali a apresentação da sintomatologia, para que você possa identificar quais são as síndromes ou qual é a síndrome que o teu paciente está apresentando nesse momento, tá? Depois disso, depois dessas 2 videoaulas iniciais, em que a gente vai trazer esses conceitos que são extremamente importantes, nós iremos trabalhar com cada uma das grandes síndromes da psicopatologia. Então, nós teremos aqui 11 videoaulas ao todo, que eu estou dividindo aqui em 2 partes para poder ficar mais soft na hora de você estudar. Então, nós vamos começar falando sobre as síndromes chamadas afetivas, e aí cada uma aqui vai ter uma videoaula separada. Então, nós vamos falar de síndromes depressivas, síndromes ansiosas e síndromes maníacas. Fechou esse conteúdo, nós vamos partir para o segundo momento desse módulo, em que nós iremos falar sobre as síndromes psicóticas, as síndromes psicomotoras, as síndromes orgânicas e as síndromes relacionadas à alimentação, ao sono e, por fim, as síndromes relacionadas à
cultura. Então, serão ao todo 11 videoaulas. Nessa primeira parte serão 5 e posteriormente mais 6, tá bom? Então, vamos iniciar aqui conceitos básicos do sintoma síndrome. Aqui eu estou inspirada no Dalgala-Rondo, né? E traremos os conceitos iniciais. Por que não começar explicando, afinal de contas, o que é síndrome, né? Não sei até que ponto esse conteúdo ficou muito claro, muito vívido para você durante a formação. Se você teve esse conteúdo durante a sua formação, acredito que sim, mas talvez não seja algo que esteja tão claro assim para você. Então, eu vou trazer aqui novamente alguns conceitos para que isso fique bastante palpável, para que você possa aplicar imediatamente, porque o conteúdo desse módulo é altamente aplicável no seu dia a dia, tá bom? Então, o que se entende por síndrome? Qual é a definição? É o conjunto de sinais e sintomas, aqueles que ocorrem simultaneamente. Então, você tem ali um aglutinado, uma aglomeração, uma aproximação, uma apresentação de diversos sinais e sintomas que são característicos de uma determinada síndrome, tá? Eles não podem ser identificados como sendo de um determinado transtorno ou de uma determinada doença. Por quê? Porque você não atende a todos os critérios diagnósticos necessários para o fechamento de uma determinada entidade nosológica, uma doença, um transtorno. Mas você tem toda uma configuração com características que apontam naquela direção. Então, a gente vai falar de uma síndrome. Esses sintomas, então, esses sinais e sintomas que em conjunto são apresentados e que são compreendidos como uma síndrome, podem ter diversas origens, diversas causas, diversas etiologias. Quando nós falamos, então, de um diagnóstico sindrômico, a meu ver, nós estamos nos referindo a uma poderosa ferramenta a ser aplicada para o desenvolvimento do nosso raciocínio clínico. Porque para conduzir um diagnóstico sindrômico, existem ali etapas que nós vamos seguindo que vão nos ajudando a pensar sobre aquilo que está se apresentando pelo nosso paciente, né? Então, é estrategicamente importante que a gente desenvolva esse raciocínio clínico e, por isso, eu chamo de ferramenta, tá? Para que a gente fale das síndromes psiquiátricas, para que a gente faça, então, a gente tenha esse entendimento desse processo, né, de avaliação diagnóstica, é importante retomar o conceito de sintoma. Nós sabemos que os sinais dizem respeito a aqueles indicadores que podem ser observados pelo próprio avaliador, pelo entrevistador, pelo psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Então, o paciente se apresenta com uma série de comportamentos, de ações, uma disposição física, né, comportamental, e a gente pode observar isso. Isso são sinais, são indicadores. E o que são os sintomas? São as queixas relatadas pelo nosso paciente, aquilo que é trazido por ele, né? Esses sintomas na literatura aparecem divididos em dois grupos muito importantes. Existem os chamados sintomas nucleares e os chamados sintomas periféricos. Então, os nucleares são aqueles que estão no centro da patologia, tá? Existem sintomas que são característicos de determinados quadros, de determinadas síndromes, de determinados transtornos. Enquanto existem outros sintomas que podem estar presentes, mas que são mais inespecíficos, eles não são tão diretamente relacionados a determinados agrupamentos, tá? Então, você vai ter ali, por exemplo, vamos pensar num quadro psicótico. Nós temos sintomas que são nucleares, por exemplo, a presença de alucinações, a presença de delírio, são característicos, né, de quadros em que você tem uma psicose de fundo, né? Agora, o que seriam os sintomas periféricos? Você pode ter presença de sintomas que apontam para uma ansiedade, você pode ter presença de sintomas que apontam para um estado depressivo. Eles estão ali, eles podem fazer parte do quadro, mas eles não são centrais, tá? Quando a gente fala, então, de nucleares e periféricos, tem uma imagem mental que eu gosto muito de formar, que é o seguinte:
lembra de um alvo. Fecha o olho aí agora, sabe aquele alvo que a gente usa para treinar tiro ao alvo ou para acertar com os dardos, né, para mirar com flecha? Então, imagina que você lembra que o alvo ele é circular e ele tem várias linhas, ou seja, vários círculos menores dentro, e o centro dele, que a gente chama de mosca, ele é destacado, ele é mais escuro, ou ele é vermelho, ou ele é preto, mas você consegue ver claramente ali aquele centro, aquilo é o núcleo do alvo, tá? Que se chama de mosca. Por isso que se diz acertou na mosca. Então, acertou na mosca porque quando você jogou a sua flecha, você conseguiu acertar no centro do círculo, que é a parte mais nuclear, mais difícil de conseguir acertar. Por isso, você tem ali a maior pontuação. Então, os sintomas nucleares são a parte central, a parte fundamental, e os periféricos são aqueles que giram ali em torno, tá? Então, vamos pensar aqui em exemplos de sintomas nucleares. Eu falei para você sobre os quadros psicóticos, mas nós vamos trazer um pouco mais aqui. Digamos que você tem ali transtornos afetivos, né? Como eu sinalizei. Então, depressões, quadros depressivos, quadros ansiosos, quadros maníacos. O que é nuclear? O que é característico, que está presente nesses transtornos afetivos? São as mudanças de humor e o ritmo psíquico, né? A mudança no ritmo psíquico e a mudança do humor. Outro exemplo de sintoma nuclear é a alteração do nível de consciência no delírio 1. Então, você usa isso como um critério, tem que estar presente para você definir, para você determinar que se trata de um quadro de delírio 1, ok? Percebe? Então, aquilo ali tem que estar presente para você estabelecer aquilo, estabelecer aquela compreensão. Já os periféricos são os que se articulam em torno e tem uma hierarquia secundária aos sintomas nucleares, como eu expliquei. Vamos usar outra imagem mental. Imagina o sistema solar. Nós temos o Sol, em torno do Sol giram todos os planetas do sistema solar. E em torno de cada um dos planetas, em alguns deles, não em todos, nós temos os satélites, que são as luas, né? Então, o que seria ali o sintoma nuclear? Seria o Sol. O Sol é o núcleo do sistema, tá? Em torno dele estão girando os planetas, que seriam sintomas periféricos. E a gente pode ter alguns outros sintomas periféricos que, hierarquicamente, estariam até um pouco mais afastados e seriam menos relevantes, que é o caso, por exemplo, das luas, percebe? Exemplos, então, desses sintomas periféricos, né? Como eu falei da questão da ansiedade. Inclusive, gente, eu tenho um vídeo no YouTube que eu apresento o sintoma, a ansiedade como um sintoma presente em diversos quadros, tá? Então, a ansiedade, a gente geralmente associa, né? A caracterização da ansiedade é um transtorno ansioso, mas ele pode estar presente, por exemplo, no início de um quadro de esquizofrenia, ele pode estar presente no início de um quadro bipolar. Então, esses sintomas que seriam do quadro de ansiedade, eles podem ser nucleares nos transtornos de ansiedade, ou eles podem ser periféricos em outros tipos de síndromes, percebe? E aí tem um outro conceito muito importante para a gente entender aqui, principalmente quando nós formos falar sobre a evolução dos quadros psiquiátricos, dos quadros psicopatológicos, que é a noção de pré-morbidade. Então, nós temos a chamada personalidade pré-mórbida e temos os chamados sinais pré-mórbidos, ok? Pré-mórbido está associado ao quê? Antes do aparecimento da doença. A morbidade é o adoecimento, ok? Então, existem características do sujeito que já estão presentes antes do aparecimento da caracterização daquela síndrome. Existem sintomas que estão presentes em momentos anteriores, né? Existem características pessoais que já estão presentes, que fazem parte da personalidade da pessoa, e existem sinais, que são indicadores da presença de adoecimento em momentos anteriores da vida do sujeito, antes do aparecimento daquele quadro. É como se eles estivessem apontando para algo, são indicadores anteriores, que a gente até então não conseguia visualizar muitas vezes, porque não estava atento, não estava buscando sinais, né?
Só que nós que somos profissionais de saúde mental, quando vamos fazer a nossa anamnese, quando vamos buscar essa história pregressa do paciente, é importante que a gente identifique ali se, ao longo do desenvolvimento, já havia ali indicadores ou coisas que podem estar associadas hoje ao que o paciente está apresentando, ou que podem ser associadas mais à frente a algum sintoma que venha a surgir, tá? Então, esses são elementos que são identificados em períodos da vida do paciente, que são anteriores ao surgimento da síndrome ou do transtorno. Geralmente, a gente já consegue ter esses sinais sendo apresentados ali na infância ou na adolescência, tá? Qual é a importância do diagnóstico sindrômico? Eu, por exemplo, utilizo com bastante frequência, já utilizei em vários contextos, já apliquei aí esse raciocínio clínico sindrômico na clínica, na atenção básica, no SUS, utilizo bastante nos atendimentos que eu faço relacionados à perícia em saúde do trabalhador, né? Que é onde eu estou trabalhando há tantos anos no Ministério da Saúde. Então, muito frequentemente, eu utilizo esse conhecimento desse módulo no meu dia a dia. Quando é que a gente usa o diagnóstico sindrômico? Quando a gente não tem ali o conhecimento suficiente sobre a etiologia de um transtorno mental. Então, a pessoa está apresentando aquela sintomatologia que é indicativa, aponta para a existência de um transtorno mental, mas a gente não consegue estabelecer essa relação direta de que se trata de um transtorno, né? De que houve ali, que existe uma origem patológica naquele comportamento ali, naqueles sinais apresentados pelo paciente. É muito útil também para o tratamento imediato e em situações de emergência e urgência. Então, para quem trabalha em hospital e lida com urgência psiquiátrica, por exemplo, ou em serviços de urgência geral e que chegam também demandas do campo da saúde mental, é muito importante que a gente tenha esses elementos. Então, no dia a dia, tanto psiquiatras como psicólogos utilizam esse conhecimento para conseguir nortear ali o tipo de intervenção que vão fazer num primeiro momento. Porque vocês hão de convir comigo que é muito diferente uma intervenção que você vai fazer, por exemplo, para um paciente que está apresentando um quadro de agitação psicomotora, seja por uso de substância ou por um quadro psicótico, por exemplo, de uma pessoa que está apresentando ali uma síndrome ansiosa, tá? Então, é importante conseguir detectar. Então, aqui a gente vai aplicar muito raciocínio que nós treinamos ao longo de todos os nossos módulos em que falamos sobre as funções psíquicas, tá? Aquele conhecimento todinho ali é utilizado bastante quando nós fazemos um diagnóstico sindrômico. Quais são as etapas, então, desse diagnóstico? Primeiro, a gente vai caracterizar os sinais e sintomas, né? Então, você vai avaliar o paciente, observar o paciente, entrevistar o paciente, que seja aí a ferramenta que você vai usar, mas você vai estar ali elencando, olha, esse sinal está aqui, esse sinal está aqui, esse sinal está aqui, esse sinal está aqui. Aí o paciente traz a queixa dele. Aponta para isso, olha, sintoma, 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 e levanta esses sinais e sintomas. Fazendo isso inicialmente, a gente pode ir para o próximo ponto, que é o ordenamento, a organização desses sinais e sintomas dentro de síndromes clínicas. Então, o paciente pode trazer queixas que vão se organizando de modo que apontam na direção, por exemplo, de um quadro depressivo, né? Uma síndrome depressiva. Ou ele pode estar trazendo ali elementos que apontam para a direção de uma síndrome alimentar, uma síndrome com uma alteração do sono, tá? Por isso que é tão importante a gente ter o domínio de quais são as características de cada uma das grandes síndromes, para que a gente possa ir agrupando isso. Uma vez que nós fizemos essa organização, esse agrupamento, isso nos ajuda a eliminar, por exemplo, uma série de hipóteses, uma série de possibilidades e formular hipóteses mais seguras. A gente formula as nossas primeiras hipóteses diagnósticas e, com os elementos que a gente vai juntando com o passar do que é apresentado ali na história do sujeito, nós podemos chegar a formular uma hipótese relacionada a um transtorno mental, ok? Para isso, então, a gente leva em consideração a etiologia determinada,
Então, se a gente consegue identificar qual é a causa ali, se aqueles sintomas e sinais, eles dizem respeito à presença de um transtorno mental, ou se eles dizem respeito, por exemplo, a uma condição médica outra, né? Que a gente pode aprender a fazer esse diagnóstico diferencial, inclusive na Masterclass eu ensino isso, né? Quais são as 6 etapas para o diagnóstico diferencial. A gente vai observar a fisiopatologia do paciente. Então, por exemplo, existem reações que são muito características do organismo de acordo com determinadas síndromes. Então, as pessoas que têm uma síndrome depressiva sentem muito sono, muita sonolência ou apresentam insônia. As pessoas que têm uma síndrome ansiosa apresentam uma agitação, apresentam desconforto epigástrico, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, existem algumas fisiopatologias que podem estar presentes em mais de uma síndrome, aí você tem que sinalizar nas duas e ir agrupando ali o que é nuclear e o que é periférico, tá? E nós vamos também verificar e considerar nesse processo diagnóstico quais são as psicopatologias específicas que estão relacionadas a esses sintomas apresentados. Por fim, observar o curso dos sintomas. Então, qual é a evolução da doença, como é que esses sintomas foram se apresentando, quando se apresentaram, quais vieram primeiro, quais apareceram depois, em que momento da vida do sujeito. Tudo isso nos ajuda a desenvolver esse raciocínio clínico necessário para o diagnóstico. Um exemplo muito interessante que eu quero trazer aqui, e que eu, inclusive, logo no início da minha carreira, né, recém-formada, eu ficava muito incomodada, que era quando eu pegava, por exemplo, algum atestado médico e vinha um CID como esse aqui. Outros transtornos, nesse caso, psicóticos agudos e transitórios, tá? Eu ficava muito incomodada com isso porque eu ficava assim, poxa, por que o médico não colocou qual é a condição do paciente, né? E para mim, assim, claramente hoje eu entendo que esse tipo de CID é o ideal para quando você está fazendo uma avaliação sindrômica, por exemplo. Você não tem elementos necessários ou tempo suficiente para avaliar o paciente e identificar com certeza qual é o transtorno apresentado. Então, se a pessoa apresenta ali aquela série de características que apontam para determinada síndrome, você pode utilizar esse tipo de CID, tá? Nesse caso, seria uma síndrome psicótica, tá? Agudo e transitório, por quê? Porque se apresentou, você teve ali os sintomas presentes, mas eles cessaram. Você ainda não teve o decurso do tempo para saber se aquela apresentação psicótica aguda veio a surgir novamente mais à frente, percebe? Esse é o tipo, por exemplo, de CID que se utiliza num serviço de emergência, de urgência, porque você não teve contatos anteriores com o paciente ou é um primeiro atendimento que você está fazendo do paciente, entende? E agora, então, nós vamos falar sobre os tipos de evolução dos quadros psiquiátricos. Nós temos 2 grandes agrupamentos aqui, 2 grandes categorias para apresentar esses conceitos. São conceitos extremamente importantes, são conceitos que trazem uma nomenclatura que é utilizada diariamente pelos profissionais de saúde e que é muito importante que a gente tenha domínio sobre eles, tá? Infelizmente eu vejo alguns profissionais utilizando de uma maneira indiscriminada, aleatória, demonstrando que não tem domínio da nomenclatura. Isso é ruim profissionalmente, tá? Eu estou aqui para você trazendo isso porque acho que é importante a gente pensar nesse aspecto também. Nós temos, então, as 2 grandes categorias, os cursos longitudinais e os chamados fenômenos agudos ou episódicos. Nessa aula aqui, nós vamos iniciar e vamos falar sobre os longitudinais, que podem ser por meio de processo ou de desenvolvimento, tá? Quando a gente fala de evolução de um quadro, nós estamos pensando no processo ou no desenvolvimento, nesse caso, de apresentação da sintomatologia. Como é que ela vai se apresentando ao longo do tempo. Então, temos aqui, no caso do processo, a transformação lenta e insidiosa da personalidade. Então, vai acontecendo ali de forma endógena, né, pelo próprio
funcionamento do organismo de uma maneira que pouco se percebe essas modificações. E essas alterações vão acontecendo por causa de situações psicológicas, né? Essas alterações psicológicas vão acontecendo de uma maneira que muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê. Elas são entendidas na literatura como psicologicamente incompreensíveis, porque não é um raciocínio psicológico que nos ajuda a entender. O que se percebe é que elas têm uma base do desenvolvimento, né? Da maturação do próprio organismo do sujeito. Então, se diz que é insidioso porque ocorre de maneira como se fosse oculta, camuflada, como se a gente não conseguisse perceber o que está acontecendo até que se estabelece ali e fica claro para todo mundo, tá? Esse processo é irreversível, porque ele vai ocorrendo no nível da personalidade do sujeito, né? Supostamente é de natureza neurobiológica. E por que supostamente? Porque as hipóteses atuais no campo da saúde mental, no campo dos transtornos mentais, aponta para essa direção de aspectos relacionados à neuroquímica do cérebro e aspectos do funcionamento orgânico do sujeito. Então, hoje, o entendimento que se tem é nessa direção, né? E esse processo vai rompendo a continuidade do sentido normal do desenvolvimento biográfico de uma pessoa. Então, pouco a pouco, a pessoa vai modificando sua maneira de ser e a doença vai se instalando de maneira longitudinal, de maneira processual. O exemplo mais claro disso é a esquizofrenia. Então, a pessoa vinha ali vivendo a vida dela e as mudanças foram se construindo ali, né, nos bastidores, sem que isso ficasse claramente perceptível, até que um dia os sintomas mais intensos começam a surgir. Então, lentamente vai ocorrendo uma transformação da personalidade do sujeito de uma maneira que é radical. Por isso que é irreversível, porque no caso da esquizofrenia, a partir do momento que os surtos começam a acontecer, e a gente vai ver mais à frente esse conceito de surto, não é agora que a gente vai falar disso, tá? Mas a partir desse momento que a gente começa a identificar que de fato existe ali um quadro esquizofrênico, toda uma mudança já ocorreu, né? Já foi se estabelecendo ali de maneira processual. Outra forma de observar esse curso longitudinal é numa perspectiva do desenvolvimento. Então, você tem ali uma evolução que é compreensível em termos psicológicos, porque você está observando ali a mudança que vai ocorrendo na personalidade daquele sujeito, tá? Então, enquanto que no processo ocorre de forma insidiosa, ou seja, de uma forma que não é perceptível, que muitas vezes vem de maneira silenciosa, no caso da alteração do desenvolvimento, você percebe ali traços do sujeito que podem ser traços normais ou traços considerados anormais, quando você tem transtornos da personalidade, quando você tem neuroses, né? E você consegue identificar ali como é que essas mudanças foram ocorrendo, ok? Ali a gente consegue estabelecer uma conexão, a gente consegue entender qual é o sentido a partir do olhar para a trajetória do sujeito ao longo de sua vida. Então, olhando, né, em retrospecto para aquela pessoa ou acompanhando o desenvolvimento dela, você consegue perceber padrões que vão se estabelecendo. Por exemplo, uma pessoa pode apresentar uma série de comportamentos que são característicos de um perfil histriônico. Então, a literatura diz que existiria ali um desenvolvimento histriônico, muito entre aspas, tá, gente? No sentido de haver um perfil, né? Um desenvolvimento hipocondríaco, por exemplo, que já vinha se apresentando ao longo do tempo, tá? E aqui, então, fica muito claro isso. Essas duas formas de observar, de avaliar a evolução dos quadros dentro de uma perspectiva longitudinal, seja em processo ou seja em desenvolvimento. O central é que o curso, ou seja, a evolução do quadro, o curso dos sintomas vai se apresentando ao longo de um tempo, tá? Isso é muito diferente, por exemplo, do que nós veremos na próxima videoaula, que diz respeito a essa evolução que se apresenta de forma aguda ou episódica, em que você tem a presença de crises
ou de surtos, ou de fases, ou reações vivenciais, né? Então, a gente vai voltar na sequência agora, dando continuidade, para falarmos sobre essa segunda categoria aí das evoluções dos quadros psiquiátricos, tá bom? Aguardo você, vamos lá?